Pedro Paulo começou a trabalhar muito cedo. Aos 17 anos, conseguiu emprego em um banco privado como auxiliar administrativo. Inteligente, educado e disciplinado, cresceu rápido dentro da empresa. Enquanto muitos amigos ainda estavam perdidos na juventude, Pedro já usava camisa social, falava de investimentos e recebia elogios dos superiores. Aos 22 anos, ganhava mais do que imaginava. Morando com os pais, quase não tinha despesas e acreditava que sua vida estava completamente resolvida. Com salário alto e poucas responsabilidades, Pedro passou a viver confortavelmente. Comprava roupas caras, jantava fora com frequência e trocava de celular todo ano. Mesmo gastando bastante, o dinheiro continuava sobrando porque ele não pagava aluguel, água ou energia. Seus pais alertavam sobre guardar dinheiro, mas Pedro ria e dizia que era jovem demais para se preocupar com o futuro. A estabilidade do banco fazia ele acreditar que aquele salário duraria para sempre. Foi em uma confraternização de amigos que Pedro conheceu Andressa. Ela era bonita, comunicativa e gostava da mesma vida confortável que ele levava. Os dois começaram a sair juntos constantemente. Restaurantes caros, viagens de fim de semana e presentes caros se tornaram comuns no relacionamento. Pedro adorava impressioná-la. Andressa, por sua vez, admirava o sucesso dele e dizia que os dois nasceram para viver uma vida acima da média. Depois de alguns anos de namoro, Pedro pediu Andressa em casamento durante uma viagem no litoral. A cena parecia perfeita. Jantar elegante, música ao vivo e alianças caras compradas no cartão. Os dois publicaram fotos nas redes sociais e receberam centenas de comentários elogiando o casal. Pedro sentia orgulho da imagem que transmitiam. Para ele, sucesso significava mostrar que tinha vencido na vida. Economizar nunca entrava nos planos do casal. Após o casamento, Pedro e Andressa financiaram um apartamento confortável em um bairro valorizado. Compraram móveis planejados, televisão enorme, eletrodomésticos modernos e decoração sofisticada. Tudo precisava ser do melhor. Grande parte das compras foi parcelada. Pedro dizia que parcelamento era normal para quem tinha renda alta. As contas aumentavam rapidamente, mas o casal ignorava qualquer preocupação. Enquanto o salário caísse na conta, acreditavam que nada daria errado. Nos primeiros anos do casamento, a vida parecia perfeita. Pedro continuava crescendo profissionalmente no banco, enquanto Andressa cuidava da casa e dos filhos pequenos que vieram pouco tempo depois. Os dois faziam questão de manter a aparência de família bem-sucedida. As crianças estudavam em escola particular cara, viajavam nas férias e nunca ouviam um não. Pedro acreditava que dar tudo aos filhos era prova de amor. O problema era que não existia limite. As viagens viraram rotina. O casal conheceu praias do Nordeste, cidades históricas, resorts luxuosos e parques turísticos. Cada passeio gerava dezenas de fotos publicadas nas redes sociais. Amigos admiravam aquela vida aparentemente perfeita. Mas ninguém sabia que Pedro gastava praticamente todo o salário antes do fim do mês. Qualquer imprevisto já começava a apertar o orçamento. Ainda assim, ele preferia continuar vivendo intensamente a admitir que precisava se controlar. Pedro tinha mania de comprar por impulso. Certa noite, viu na internet um drone moderno custando mais de R$5.000. Assistiu alguns vídeos, ficou empolgado e comprou sem pensar 2 vezes. Quando o equipamento chegou, saiu animado para usar na rua. Fez alguns voos rápidos, gravou imagens da cidade e depois guardou o aparelho no armário. O drone nunca mais foi usado.
Dinheiro parado em objetos inúteis começava a virar hábito. Andressa também não ajudava no controle financeiro. Gostava de roupas caras, perfumes importados e decoração nova para o apartamento. Sempre aparecia algo que precisava comprar. Quando Pedro demonstrava pequena preocupação, ela dizia que eles trabalhavam duro e mereciam aproveitar. Aos poucos, o casal transformou o consumo em recompensa emocional. Qualquer tristeza era resolvida com compras. Qualquer conquista virava desculpa para gastar ainda mais dinheiro. Mesmo ganhando muito bem, Pedro nunca construiu reserva financeira. Não tinha investimentos sólidos, fundo de emergência, nem planejamento familiar. Todo o dinheiro entrava e saía rapidamente. O cartão de crédito vivia cheio, mas ele acreditava que aquilo fazia parte da vida adulta moderna. No fundo, Pedro confundia renda alta com riqueza. Nunca percebeu que estava totalmente dependente do próximo salário para sustentar uma vida que parecia maior do que realmente podia pagar. No banco, mudanças começaram a acontecer. Novos gestores assumiram setores importantes e metas cada vez mais agressivas foram implantadas. O ambiente ficou pesado. Funcionários antigos começaram a ser demitidos silenciosamente. Pedro via colegas deixando a empresa após anos de dedicação, mas acreditava que nunca aconteceria com ele. Afinal, tinha histórico excelente e muitos anos de serviço. A autoconfiança excessiva impedia Pedro de enxergar o risco crescendo diante dele. Em uma manhã comum, Pedro foi chamado para uma reunião inesperada. Ao entrar na sala, percebeu o clima estranho. O gerente evitava contato visual, enquanto alguém do RH explicava cortes internos e redução de custos. Em poucos minutos, anos de estabilidade desapareceram. Pedro foi demitido. Saiu do banco segurando uma caixa com objetos pessoais, completamente atordoado. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo real do futuro. Pedro decidiu esconder a gravidade da situação de Andressa nos primeiros dias. Disse que receberia propostas rapidamente e que aquilo seria apenas uma fase curta. Tentava manter a aparência tranquila, mas passava noites acordado olhando o teto. As parcelas do apartamento, escola das crianças, cartões e financiamentos continuavam chegando normalmente. O dinheiro da rescisão parecia alto no início, porém começou a diminuir numa velocidade assustadora. Os meses passaram e nenhuma oportunidade aparecia. Pedro enviava currículos diariamente, fazia entrevistas e recebia respostas negativas. O mercado estava competitivo e muitos profissionais experientes disputavam as mesmas vagas. Enquanto isso, o padrão de vida da família permanecia quase igual. Andressa ainda insistia em manter a aparência social. Continuavam saindo, comprando e fingindo normalidade. O casal agia como se o dinheiro nunca fosse acabar. Quando a rescisão terminou, os problemas explodiram. Pedro começou a atrasar cartões de crédito e usar cheque especial para cobrir despesas básicas. Pela primeira vez, precisou escolher quais contas pagar e quais deixar vencer. O telefone começou a tocar constantemente com cobranças bancárias. A ansiedade aumentava diariamente. Mesmo assim, Pedro tinha vergonha de admitir a situação completa para familiares e amigos. O orgulho começou a destruir sua paz. As discussões entre Pedro e Andressa ficaram constantes. Ela culpava Pedro pela demissão e pela falta de planejamento financeiro. Pedro respondia dizendo que Andressa também gastava sem controle. Pequenas conversas viravam brigas enormes. As crianças começaram a perceber o clima pesado dentro de casa. O silêncio durante as refeições se tornou comum. Aquela família que parecia perfeita nas redes sociais
estava lentamente desmoronando dentro do apartamento financiado. Certa noite, Andressa encontrou várias cartas de cobrança escondidas em uma gaveta. Havia notificações atrasadas do banco, juros enormes do cartão e ameaças de negativação. Furiosa, confrontou Pedro chorando e gritando. Disse que ele havia mentido durante meses. Pedro perdeu o controle e também começou a gritar. Os filhos ouviram tudo do quarto. Pela primeira vez, Andressa falou seriamente sobre separação. O desespero tomou conta da casa. Com o nome negativado, Pedro começou a sentir o peso das consequências reais. Não conseguia crédito, evitava atender ligações e sentia vergonha ao encontrar conhecidos na rua. Alguns amigos que antes apareciam em viagens e festas desapareceram completamente. A vida social acabou. Pedro percebeu que muitas relações existiam apenas enquanto havia dinheiro. A solidão financeira começou a atingir sua autoestima de forma brutal. As contas atrasadas aumentavam sem parar. A escola particular das crianças enviou avisos sobre mensalidades pendentes. O financiamento do apartamento começou a preocupar seriamente o casal. Pedro vendeu alguns objetos da casa, mas o dinheiro desaparecia rapidamente nos juros acumulados. O drone parado no armário foi vendido por muito menos do que custou. Cada venda parecia uma tentativa desesperada de apagar um incêndio impossível de controlar. Andressa começou a trabalhar para ajudar nas despesas. Mesmo cansada emocionalmente, conseguiu emprego em uma loja da cidade. Isso trouxe certo alívio financeiro, mas aumentou ainda mais a tensão do casamento. Ela passou a cobrar Pedro diariamente por resultados. Pedro se sentia humilhado por não conseguir sustentar a família como antes. O orgulho masculino ferido transformava qualquer comentário simples em motivo para novas discussões. A situação piorou quando o carro da família foi apreendido após atrasos no financiamento. Pedro saiu da agência vendo o veículo ser levado e sentiu o peso do fracasso esmagando sua mente. Andressa chorou muito naquele dia. Os filhos perguntavam por que não passeavam mais como antes. Pela primeira vez, Pedro percebeu que o problema não era apenas dinheiro. Seus hábitos estavam destruindo emocionalmente toda a família. Sem conseguir manter o padrão antigo, a família precisou cortar drasticamente os gastos. Cancelaram viagens, streaming, assinaturas e refeições caras. As crianças saíram da escola particular e foram transferidas para a escola pública. Andressa sofreu muito com isso, porque se importava demais com a aparência social. Alguns conhecidos começaram a comentar sobre a queda financeira do casal. O orgulho de ambos continuava sendo um dos maiores obstáculos. Pedro entrou em uma fase emocional muito difícil. Dormia mal, evitava espelhos e começou a sentir vergonha até de sair de casa. Em certos dias, passava horas sentado em silêncio, olhando contas espalhadas na mesa. Sentia culpa por ter colocado a família naquela situação. Pela primeira vez, entendeu que salário alto não significava inteligência financeira. A ausência completa de planejamento havia transformado conforto em destruição. Numa madrugada após mais uma discussão pesada, Andressa disse algo que marcou Pedro profundamente. Ela afirmou que não precisava de luxo, mas de segurança e responsabilidade. Disse que cansou de viver de aparência, enquanto a família afundava em dívidas. Pedro ficou em silêncio. Pela primeira vez, deixou o orgulho de lado e admitiu para si mesmo que precisava mudar completamente sua mentalidade antes que perdesse tudo. Na manhã seguinte, Pedro pegou um caderno velho e começou a anotar absolutamente todas as dívidas da família. Cartões, financiamentos, empréstimos, juros, parcelas atrasadas e despesas fixas.
O valor total assustou os dois. Mesmo assim, Pedro decidiu parar de fugir da realidade. Pela primeira vez, encarou os números diretamente. Aquele momento simples marcou o início da reconstrução. Resolver problemas exigia coragem para enxergá-los claramente. Pedro começou a vender tudo o que não era essencial. Televisão cara, eletrônicos parados, relógios, móveis sofisticados e objetos comprados apenas por impulso. O casal trocou o apartamento por um imóvel menor e mais barato. Foi doloroso abandonar o padrão de vida antigo, mas necessário. Cada venda reduzia parte das dívidas. Pedro percebeu que muitos bens só serviam para alimentar ego e aparência social vazia. Sem orgulho, Pedro aceitou trabalhos temporários muito abaixo do cargo que ocupava no banco. Fez entregas, trabalhou com atendimento e prestou pequenos serviços administrativos. No começo sentia vergonha, mas entendeu que dinheiro honesto nunca deveria humilhar ninguém. Enquanto isso, Andressa também mudou sua postura. Parou de competir socialmente com outras pessoas e passou a colaborar verdadeiramente no controle financeiro da família. Pedro e Andressa criaram uma rotina rígida de organização financeira. Anotavam cada gasto diário, cortaram cartões de crédito e passaram a comprar apenas o necessário. Aprenderam a cozinhar em casa, evitar desperdícios e pesquisar preços antes de qualquer compra. Aos poucos, a ansiedade financeira começou a diminuir. Pela primeira vez em muitos anos, o casal estava agindo com disciplina em vez de emoção. Depois de meses difíceis, Pedro conseguiu recolocação em uma empresa menor do setor financeiro. O salário era muito inferior ao antigo, mas ele enxergou aquilo como recomeço, não derrota. Continuou vivendo com um padrão simples, mesmo após voltar a receber mensalmente. Em vez de aumentar gastos, começou a criar reserva de emergência. Cada valor guardado trazia a sensação de segurança que nunca havia sentido antes. Com o tempo, Pedro renegociou dívidas diretamente com bancos e credores. Algumas parcelas foram reduzidas, outras quitadas aos poucos. O nome começou lentamente a sair da inadimplência. Ver pequenas vitórias devolveu esperança à família. Andressa também amadureceu financeiramente. Os dois perceberam que durante anos confundiram felicidade com consumo. A paz que buscavam nunca esteve em viagens caras ou bens parcelados. Anos depois, Pedro já tinha controle total das finanças. Mantinha planilhas organizadas, reserva financeira sólida e investimentos simples, porém constantes. Ensinava os filhos sobre dinheiro, consumo consciente e responsabilidade. O casal ainda enfrentava desafios, mas agora trabalhavam juntos em vez de se destruírem mutuamente. A crise financeira revelou defeitos dolorosos, porém também obrigou os dois a amadurecer como família. Pedro percebeu que o fundo do poço não começou na demissão, mas muito antes, quando acreditou que ganhar bem era desculpa para viver sem limites. Sua recuperação aconteceu passo a passo. Aceitou a realidade, cortou gastos, vendeu excessos, trabalhou sem orgulho, renegociou dívidas, criou disciplina e aprendeu a construir patrimônio lentamente. A família nunca voltou ao luxo exagerado de antes, mas finalmente encontrou estabilidade, paz e consciência financeira.